Fala galerinha, beleza? Maravilha! Então vamos para a segunda aula do quarto bimestre e hoje é uma aula um pouco diferente aí. Nós vamos trabalhar a questão da violência nas escolas, tá? E também tentar compreender um pouquinho como que essa violência chega na escola, porque a violência ela não nasce na escola, tá? Na verdade, a escola é só um retrato da nossa sociedade. Então a gente sabe que a gente vive numa sociedade muito violenta e, de certa forma, muito, né, com vários tipos de violência que a gente já falou na aula passada e também com a questão, principalmente, né, da violência contra as minorias aí. Então, a aula de hoje ela vai ter como tema aí, tá? Se, digamos, né, compreender as tensões que ocorrem com relação à diversidade. E como você fala assim, essa ideia de diversidade não era aquilo que a gente trabalhou no primeiro bimestre? Sim, tá? A gente vai fazer uma revisão contextualizando com a questão da violência no nosso contexto escolar, tá? Então, se a gente pensar, o contexto escolar ele é muito diverso. É o lugar onde tem a maior diversidade. Você fala assim, uma empresa, ela não é tão diversa quanto uma escola, sei lá, um bairro não é tão diverso quanto uma escola, tá? Então, se a gente pensar no Culto à Ciência, que é uma escola central, vem gente de tudo quanto é lugar. E são pessoas diferentes, com culturas diferentes, religiões diferentes, hábitos diferentes, tá? Então, eu tenho que levar tudo isso em conta para compreender que a escola é um ambiente específico, mas é um ambiente muito bom para quê? Para a gente aprender a conviver com as diversidades e também a evitar a violência, tá? O conteúdo aí específico que a gente vai falar hoje é a dos estudantes em meio à violência no Brasil. E também a ideia de como a diversidade regional acaba gerando uma certa, digamos, um aumento da violência, tá? Eu vi até nas atividades, corrigindo as atividades de vocês da aula passada, vocês deram exemplos muito, alguns estudantes deram exemplos muito legais, né? Falando sobre, por exemplo, digamos, a questão, né, da violência física, mas a violência muitas vezes, né, psicológica, às vezes que uma pessoa sofre por ela ser diferente e isso de certa forma afeta bastante, né, a convivência da pessoa com outras do próprio local que ela vive, tá? A gente tem que levar em conta essa dificuldade até de se inserir, por exemplo, numa empresa ou, né, numa sociedade em que essa pessoa muitas vezes, como por exemplo o caso, né, de pessoas que não são agressivas com transexuais ou com homossexuais, essa pessoa tem dificuldade até de desenvolver o trabalho dela, tá bom? Então, a ideia hoje é a gente pensar um pouco, né, na violência escolar e o que é pior na violência. Aí eu faço uma pergunta para vocês: o que vocês acham que é pior na violência escolar? Aquela brincadeirinha, as brincadeirinhas, né, de mau gosto que tem sempre um grupo de alunos que sempre tem os idiotas, né, que fica com brincadeira besta. A gente pode pensar também, né, já em um caso mais grave, tá, de violência, com a questão do assédio moral e também do assédio sexual entre os estudantes. Isso a gente sabe que acontece no culto à ciência, talvez menos um pouco, mas acontece, todo mundo sabe, tá? Disputa entre gangues e grupos, né? Tem isso, de certa forma, é muito até às vezes a gente vê quando tem interclasses, né? Aí as salas viram meio que grupos, gangues, e começa a ter sempre umas rinchas ou umas rinchas virtuais entre esses grupos de qual sala é melhor, qual sala não é, né? Ou seja, você fala, essa disputa é saudável, mas tem um certo limite, tá? Nessas disputas, né? Até a coisa ficar, digamos, num ponto em que realmente, né, pode acontecer situações que levam ao bullying ou, né, ao cyberbullying já aconteceu também. Então a gente sabe que tem muitas relações aí que a gente precisa entender e também saber como combater, como
impedir que essas ações ou que digamos que esses acontecimentos ocorram digamos, na escola, tá? Então você fala assim, beleza, né? Muitas vezes a violência vem de fora. Na verdade, assim, quase toda a violência dentro da escola, ela é reflexo ou da família, ou da sociedade, ou, né, até do bairro que a pessoa mora, tá? E ela afeta de uma maneira muito forte os estudantes, em geral, desde os pequenininhos até os adolescentes. Então você fala, como, né? Você pode pensar de diversas formas, até violência física, violência psicológica, dentro de casa, né? Por exemplo, a pessoa, né, ser castigada em função até de tirar a comida, né? A gente já teve alguns casos assim, de certa forma, irmãos, né, que agridem irmãos, principalmente agora, no caso do confinamento, essa questão de viver mais junto, né, de ficar a família mais junto, ela gerou um aumento, né, do número de violência muito grande, tá? Isso é comprovado. E se a gente pensar, você fala assim, o número de feminicídio aumentou. Você fala assim, o número de denúncias de violência contra a mulher reduziu 40%. Só que o número de óbitos aumentou, né? 40%. Você fala, pô, peraí, mas isso não faz sentido. Por que que está acontecendo isso? Porque as mulheres são violentadas e não vão, né, em função do isolamento, elas não vão fazer as denúncias. Isso é uma coisa. Então, por isso, né, que tem um número reduzido de denúncias, mas não é que não está acontecendo, pelo contrário, aumentou muito e aumentou a violência a ponto, né, do feminicídio chegar ao ponto do óbito, né? Isso é uma coisa muito grave, tá? Então, você fala assim, a pessoa fica mais tempo, né, na casa, junto, né, com os companheiros, e eles acabam violentando ao ponto de chegar, né, ao óbito. Infelizmente, isso acontece no Brasil. E como que a gente pode resolver, né, não só a questão da violência externa da escola, mas dentro da escola também, tá? Então, a ideia de agir em conjunto ou de não se fechar, né, quando você está tendo algum caso desse tipo, tanto na escola como na sua casa também. Respeito às diversidades, é aí que entra a questão, né, da revisão. Aí você fala, eu tenho que, de certa forma, respeitar o ponto de vista da outra pessoa, a não ser que ela esteja, né, sendo preconceituosa, sendo racista ou, né, discriminando. Mas, caso contrário, todo mundo tem o direito, né, digamos, de manter a sua diversidade cultural, não só, digamos, no âmbito, por exemplo, religioso, mas no sentido mais completo da diversidade mesmo, tá? As pessoas têm o direito de se expressarem, você possibilitando as pessoas se expressarem, elas tendem, né, a impedir essa ideia de liberdade de expressão, ela impede bastante os casos de violência, tá? Por quê? Porque se a gente sabe que vai ter denúncia, né, já tem uma coação, ou seja, as pessoas já se inibem um pouco, não totalmente, mas elas se inibem um pouco da violência, tá certo? E respeitar, né, o próximo, independente, né, de quem seja. E se você respeita, você tem o direito de ser respeitado. Se você não respeita, meu cara, infelizmente, né, não necessariamente você vai ser respeitado também, tá? Então são algumas regrinhas aí que a gente são simples, né? Que a gente deve manter e, de certa forma, não vai cair a perna de ninguém, né? Por nós seguirmos essas regrinhas aí. E, para evitar a violência na escola, eu tenho que trabalhar conjuntamente em todos, né? Fora da escola, dentro da escola, e tentar compreender, né? E, de certa forma, conviver da melhor maneira possível, tá? Com todas as pessoas, tá? Independente das opiniões, né? E digamos, dos hábitos e costumes das pessoas, beleza?
É bem simples, né? É uma ideia que eu gostaria de discutir com vocês, essa ideia da violência de fora para dentro e de dentro para fora. Vocês acham que, de certa forma, né, se nós valorizarmos a não violência dentro da escola, será que fora da escola a violência pode reduzir também? Será que isso é uma, digamos, é uma prática que vale a pena, digamos, nós valorizarmos? Será que se eu incentivar dentro da escola, né, a ideia da, digamos, da luta contra qualquer tipo de violência fora da escola, né, nós vamos conseguir também que essa cultura de não violência seja praticada. São coisas que a gente tem que, né, valorizar e começar a refletir. Você fala assim, o que eu faço na escola não fica só na escola. Tá? Eu tenho que sair com o meu conhecimento e socializar e, digamos, distribuir esse conhecimento. Tudo bem? Então, a violência ela vai reduzir a partir do momento que ela se torne uma cultura. Eu falei para vocês na aula passada que violência é linguagem. Se uma pessoa ela não consegue dialogar, ela tende a partir para a violência. Né? Uma pessoa, de certa forma, meio fechada, né, das ideias, e aí ela tende a ser agressiva. Mas nós lutamos para que isso acabe, né, que a pessoa tenha um campo de visão maior, né, um campo de opiniões maiores. Beleza? Vou ser bem breve hoje. E aí, né, tem atividadezinha lá para fazer no Classroom, bem simples, sobre essa aulinha aí da violência escolar. E aí, a semana que vem, tem mais uma aulinha aí já mais especificamente a violência contra a mulher, tá? Que é, digamos, um dos temas principais do bimestre, beleza? E participem, tá? Do Dia da Consciência Negra, semana que vem, dia 20, hein, galera? Ó, tô esperando. Vamos mandar aí as vídeos atividades, né? Que é uma liberdade de expressão, um direito de vocês. E expressando, eu combato a violência também contra os negros, que é a última aula nossa, beleza? Um abraço e até mais.